Tivemos um pequeno probleminha técnico aqui, mas estamos novamente aqui. Pedir que Priscila, né, retorne novamente a resposta que ela estava trazendo para nossos internautas. Então, nós sabemos, né, que nesse período de pandemia, o adoecimento psíquico ele ia vir em pequeno, médio e grande porte, né? Isso iria acontecer, as pessoas estão restritas, os projetos, o trabalho, isso tudo ficou muito restrito, o ir e vir, né? E isso dificulta muito. Então, nós psicólogos já esperaríamos que esse adoecimento acontecesse, que esse sofrimento psíquico acontecesse. Muito bem, vamos dar uma passadinha aqui nas redes sociais. Jéssica Ramos, bom dia. Qual o importante é cuidar da saúde mental? Oqueline Cruz, bom dia. Desiane, bom dia. Larissa Alves, bom dia, nos acompanhando aí. Ivana Rosa, bom dia. Saúde aí nossos fiéis internautas que nos acompanham nesse momento importante, que é estar levando informação sobre a saúde. Priscila, outra questão também que a gente sempre recebe sobre o assunto ansiedade, né? A gente sabemos que esse tempo também ficar dentro de casa, sem poder sair, sem poder estar na nossa atividade diariamente. Queria também que você falasse um pouco sobre isso, né? Que eu acho que é um número grande que vocês devem também estar atendendo sobre esse assunto. Queria que você também falasse um pouco para os nossos internautas. Os índices de crises de ansiedade, né, o chamado TAG, transtornos de ansiedade generalizado, aumentaram significativamente em todo o mundo. Né? No Brasil temos um aumento muito significativo. E o que é ansiedade? Né? A gente fala tanto de ansiedade e às vezes a gente não sabe dizer o porquê que a gente sente aquelas palpitações, aqueles calafrios, aquela boca seca, aquela preocupação excessiva. Eu costumo dizer aos meus pacientes que ansiedade é expectativa de um futuro, excesso de um futuro incerto, né? Porque nós não temos como saber o que é que vai acontecer conosco amanhã. Nós fazemos uma previsão no hoje, no presente, com as nossas ações, as nossas atitudes, né? A nossa forma de manejar a nossa vida. Mas o futuro ele é muito incerto, né? Só Deus é que tem o controle sobre o nosso futuro. Então, a ansiedade, uma crise de ansiedade, é um excesso de futuro. E natural que nesse momento, não é normal, é natural que nesse momento muitas pessoas apresentem crises de ansiedade, né, por não saber como irá conduzir a sua vida futuramente. Né? E aí a gente precisa entrar com uma intervenção psicológica, às vezes até com uma intervenção psiquiátrica, para diminuir essas crises de ansiedade e as pessoas poderem se organizar e conduzir a sua vida da melhor forma. Com certeza. Muito bem, Priscila. Outra questão também que queria lhe perguntar, assim, a convivência entre os casais. Nesse tempo também muitos casais estão dentro de casa, e como na igreja, como também o centro psicológico vai estar sempre bem procurado sobre esse assunto. A convivência dentro de casa com a família, que muitos, né, tinham sua vida, seu filho estudava e tal, e esse hoje está todo mundo dentro de casa. Como então agir diante da situação? Então, isso é muito importante você pontuar, porque além do plantão, as nossas unidades estão funcionando, né? E hoje eu atuo no CREAS, que é um núcleo, um centro de proteção ao direito da mulher, da criança e do idoso. E nos últimos meses aumentou de forma significativa as denúncias, né, de agressão contra mulheres, né, e violência doméstica. E às vezes a população ainda tem um conhecimento um pouco neutralizado a respeito do que é uma violência doméstica. Né? Não são só apenas agressões físicas, mas psicológicas, né? Negligências, enfim. Então, aumentou assim de forma absurda. Hoje, as crianças, os adolescentes, eles estão tendo que ficar em casa, as escolas estão suspensas, as suas atividades letivas estão suspensas. E isso tudo tem gerado muita ansiedade e muitos conflitos nos lares. Os casais estão brigando muito por não saber como manejar essa situação. Os filhos estão adoecendo mentalmente por não saberem lidar com isso. Aí vem a pergunta, né? Quem adoece, né? Primeiro, são os filhos, são os pais, são os adultos.
Eu costumo dizer que em um ambiente adoecedor, todos que habitam ali irão adoecer, né? Quem é responsável pelos lares? São os adultos. Os pais, eles são os condutores, né, dos filhos. Então, se os pais eles adoecem, consequentemente, os filhos também irão apresentar sofrimento psíquico, né, por ser esse ciclo mesmo familiar, esse ciclo afetivo. Então, a probabilidade é que eles também adoeçam. Então, todo lar acaba adoecendo nessas circunstâncias. Então, é necessário tentar observar, né, tentar refletir um pouco sobre como está o seu lar, né? O que é necessário nesse momento ser feito para a diminuição dos conflitos, diminuição das brigas, né, para que todos possam viver, mesmo com tantas limitações, de forma saudável. Muito bem. Priscila, chegou uma pergunta aqui no internauta, Adriano Santana. Ele lhe pergunta: Priscila, como lidar com rotinas cada vez mais repetitivas? E como você vê esse isolamento social? Então, o isolamento social, ele não é uma especificidade nossa, né? Ele é mundial. Nós hoje temos que ficar em casa, né? Precisamos ficar em casa para preservar as nossas vidas. A rotina acaba sendo inevitável, né? Precisamos ficar em casa e reorganizar a nossa rotina, né? O que é que antes você fazia? Antes eu tinha uma rotina de ir trabalhar, de ir para a escola, de estudar, estava sempre na rua, me comunicando com os meus amigos. E hoje eu não posso, eu tenho que ficar em casa. Então, o que é que se faz? Né? Hoje a gente utiliza muitas redes sociais para estar se aproximando das pessoas, para estar trabalhando, né? Para estar comprando. Então, as redes sociais acabaram sendo um acesso, né? Que nos aproxima de outras pessoas. Né? Então, assim, eu acho que uma boa dica é tentar reorganizar a sua rotina, né? Tentar ver o que é que você pode fazer que traga um estímulo, uma motivação maior, mesmo estando dentro de casa. Com certeza. Aí está respondida, Adriano, sua pergunta. Outra questão também, Priscila: como você acha que os efeitos dessa pandemia vai afetar mais as crianças ou os adultos? Então, como eu falei agora há pouco, né? Não existe uma classe, uma faixa etária que determine um adoecimento psíquico. Somos todos seres humanos. Cada um processa suas emoções de uma forma específica. Né? Eu processo as minhas emoções de uma forma, você processa as suas emoções de uma outra forma. Então, não existe uma característica ou uma faixa etária para o adoecimento. Né? Mas, como eu falei anteriormente, na outra pergunta, em um ambiente onde algumas pessoas estão adoecidas, a probabilidade é que adoeçam o restante da casa. Né? Então, os pais, que são os responsáveis por essas crianças, por esses adolescentes, precisam se readaptar, se reorganizar e criar algumas estratégias para que não adoeça tanto a eles quanto todo o contexto da sua casa. Muito bem. Outro questionamento, Priscila: como é que a administração, né, com todas as secretarias, está se planejando? Que trabalho está sendo realizado diante da pandemia? Os trabalhos pararam, né, que sabemos que não podemos estar atendendo presencialmente, mas como está, então, esse atendimento da questão psicológica aqui no nosso município? Então, todas as nossas unidades, elas estão funcionando, mesmo que em trabalho remoto. Né? O CREAS está funcionando, as outras unidades estão funcionando, nós temos um telefone que as pessoas estão sempre entrando em contato. Mas, vendo a necessidade de toda uma população e vendo que São Felipe hoje é uma cidade que apresenta um índice muito grande de crises de ansiedade, síndrome do pânico e depressão, nós, né, psicólogos do município, nos reunimos, fizemos uma reunião e decidimos criar um plantão de acolhimento psicológico. O que é esse plantão? Todos nós continuaremos exercendo as nossas funções de cada unidade, mas o plantão é algo para atender a toda a população, não só pessoas que apresentam um sofrimento mental, não só pacientes de CAPS, mas toda a população que, nesse momento de pandemia, estão frágeis emocionalmente, estão estressados, né, nervosos, com insônia. Então, esse plantão é para isso. E isso envolve profissionais de saúde,
profissionais da rede, profissionais de toda a prefeitura, de todo o comércio, toda a parte civil, enfim, toda a população são-felipense, ela tem acesso a esse plantão. Esse plantão ele vem para minimizar o sofrimento mental. Hoje nós temos 6 profissionais, 3 estão atuando em atendimento online e 3 em atendimento presencial. Uma coisa, Léo, que foi muito produtiva nesse plantão foi que a atenção básica ela estava com uma lista de espera muito grande. E um profissional apenas não estava conseguindo dar conta, que era de carros. Ele não estava conseguindo dar conta, porque eram muitas demandas, e sempre iriam aparecendo mais demandas. Então, o que foi que fizemos? Decidimos que iríamos desinchar essa lista da atenção básica e começamos a fazer esses atendimentos. Toda a demanda da atenção básica, a gente acolhe juntamente com ele, para que não fique lista de espera, para que a gente consiga dar celeridade aos atendimentos e para que toda a população possa ser assistida psicologicamente. Né? Hoje nós temos um aliado muito grande, que são os agentes comunitários de saúde. Né? O núcleo central de pandemia, eles ligam para os pacientes, mas os agentes que estão na ponta, eles têm um contato maior com esses pacientes e sempre, quase que diariamente, eles mandam vários nomes de pessoas que adoeceram mentalmente, que apresentaram alguma crise, alguma característica de um adoecimento mental, e mandam para a gente entra logo em contato e faz esse atendimento com brevidade. Exatamente. Outro questionamento, Priscila, é a questão do excesso de celular. Né? A gente vê muitas pessoas aí excessivas nas redes sociais, preocupadas, querendo ou não, né, com a questão do número grande do caso do Covid, e isso vai também assustando e fazendo com que as pessoas fiquem bastante apreensivas. Eu queria que você também falasse um pouco sobre isso. Isso mesmo. Antes a gente tinha, né, como bloquear esses acessos às nossas crianças, aos nossos jovens, de estar o tempo todo nas redes sociais. Hoje está mais difícil, porque como as rotinas elas foram, né, minimizadas, bloqueadas de alguma forma, as pessoas estão o tempo todo nas redes sociais e às vezes acompanhando coisas que potencializam até um sofrimento, né? Potencializam até uma crise, uma doença mental. Então, os pais eles precisam ficar, né, atentos às crianças, aos adolescentes, ver o que eles estão assistindo, né, aos excessos. Né? Tem adolescentes, eu já tenho adolescentes que ficam até 5 horas da manhã nas redes sociais. E isso é adoecedor. A noite foi feita para ser dormida. Né? É preciso criar uma rotina onde aquele adolescente se desvincule dos aparelhos eletrônicos e continue com a sua rotina diária. Durma, acorde, faça seus exercícios diários. As escolas estão aí com aulas remotas. Né? Então, existem outras coisas que é possível mergulhar para que não fique tão preso às redes sociais. Muito importante foi muito esclarecedor esse seu esclarecimento, Priscila, que realmente a gente percebe ainda um excesso muito grande, principalmente da juventude, das crianças, que, né, fica dentro de casa, assistindo séries, o tempo todo nas redes sociais e tal, e acaba não tendo tempo para compartilhar o bom da vida, né, a convivência entre família, que às vezes esse momento de pandemia também nos ensina a conviver mais, né, praticar um laço familiar, a questão de praticar atividade nas nossas casas, permite muitos acessos também, não é isso? Com certeza. Eu acho que essa pandemia ela veio para ressignificar, reestruturar muita coisa dentro de nós. Muita coisa. Principalmente os nossos laços familiares. Né? Tem famílias que mal se comunicam dentro de casa. Né? Pais que mal falam com seus filhos, maridos que mal falam com as suas esposas. E eu acho que essa pandemia ela veio de uma forma que te forçou, né? Forçaram as pessoas a ficarem dentro de casa. E eu acho que o grande ganho que a gente pode absorver disso é remodelando, ressignificando os nossos laços, reestruturando aquilo que foi perdido. Né? E isso, eu acho que quando as pessoas falam assim, quando é que tudo vai voltar ao normal?
né? Eu costumo dizer que, para mim, isso é inviável. Não existe voltar ao normal. Eu acho que essa pandemia ela veio para fazermos repensarmos de quem somos nós, né? Qual é o nosso impacto, qual é a nossa influência na sociedade, nesse mundo em que a gente vive. Podemos contribuir de forma positiva sempre. Então, voltar ao normal, eu acho que é uma forma da gente retroceder. Nós temos que voltar melhores do que quando iniciamos. Com certeza, Priscila. Outro questionamento também importante, São Felipe também, por ser uma cidade pequena, temos índice muito grande de suicídio. Ele também se falasse um pouco sobre esse assunto, né? Principalmente no tempo de pandemia, que acaba também assolando essas pessoas a tirar de sua própria vida. Isso, o nosso município tem um índice bastante significativo de suicídio. Léo, estudos científicos comprovam que um dos maiores motivos, um dos maiores disparos, né, para o acometimento do suicídio é a desesperança. As pessoas estão desesperançosas, né? O que é desesperança? É falta de esperança, é não acreditar que o amanhã ele pode ser melhor, é não acreditar que a sua vida ela pode mudar, né? E eu não falo isso em um contexto apenas financeiro, eu falo isso em todos os contextos das nossas vidas, né? Nós precisamos mudar enquanto ser humano, crescer enquanto ser humano, né? Sermos melhores a cada dia, estarmos sempre atentos ao nosso papel, né? Diante do nosso seio familiar, social. Então, um dos fatores que potencializam o suicídio é a desesperança. A depressão, ela é uma doença que é muito silenciosa. As pessoas elas começam a sentir, né, aqueles primeiros sintomas e não buscam ajuda. E isso dificulta muito o processo de tratamento, porque aquela pessoa que não busca ajuda, ela vai potencializar mais ainda e vai agravar mais ainda os sintomas. E, consequentemente, vêm as tentativas de suicídio, né? Então, precisamos estarmos atentos mesmo aos nossos, né, aqueles que convivem conosco, e aos nossos próprios sinais que o nosso corpo dá, a nossa mente dá, sobre nós mesmos. Exatamente. Priscila, tem outro questionamento aqui de Adriano Santana. Ele pergunta: que sintomas ou sinais podem nos levar a atentar para um comportamento diferenciados em uma pessoa no meio familiar? Compreendeu? Você pode ler novamente, Léo? Que sintomas ou sinais podem nos levar a atender para um comportamento diferenciados em uma pessoa no meio familiar? Ah, entendi. Então, nós conhecemos o nosso corpo, né? Os reflexos que ele nos dá, a nossa mente. Então, tudo que fugir a isso, a uma rotina habitual, né, de corpo e mente, comportamentos, né? Ah, eu sempre fui nervoso, mas esses dias eu estou muito mais nervoso. É um alerta. Eu sempre tive insônia, mas esses dias eu não consigo dormir dia nenhum. É um alerta. Eu sempre tive compulsão alimentar, sempre gostei de comer, mas esses últimos dias eu estou comendo desaceleradamente ou aceleradamente. É um sintoma. Então, tudo que for excessivo aos seus hábitos e costumes é um sinal do seu corpo, da sua mente, dizendo que não está bem. Com certeza. Jéssica aqui Ramos fala perfeita reflexão, Priscila, concordo perfeitamente com você. As pessoas aqui, né, um assunto interessante, né, Priscila, que infelizmente tem pessoas que têm bastante preconceito de procurar o psicólogo. Eu queria que você relatasse para a nossa comunidade, né, que realmente que existe ainda um grande número de preconceito quem procura o psicólogo. Muito. E isso é o que potencializa as doenças e os sofrimentos mentais, né? O preconceito de estar em atendimento com um psicólogo. Hoje em dia, isso minimizou muito. Mas minimizou porque o preconceito acabou? Não. Porque a demanda aumentou muito. As pessoas hoje estão cada vez necessitando de um atendimento ou psicossocial, ou psicológico, ou psiquiátrico, ou todos os três juntos. Então, a necessidade fez a busca, não a quebra de paradigmas, de estereótipos, não isso, mas a necessidade. Então, assim,
Hoje, o nosso município, ele tem um plantão de acolhimento psicológico e que você pode acessar este plantão, né, através de um número para contato e pode solicitar um atendimento online, um atendimento presencial. Então, assim, é o momento de quebrar essas barreiras, né? Eu não estou bem, eu não me sinto bem, né? Eu não me sinto uma pessoa feliz, eu me sinto uma pessoa rejeitada, eu não me sinto amada. Busque o plantão, ligue para o plantão, solicite um atendimento. Quem sabe em uma única escuta você consiga reestruturar e ressignificar suas crenças. Verdade, Priscila, muito bem pontuado por você. Outra questão é assim, como lidar com pessoas que mudam de mau humor por qualquer coisa, de comportamento, né, de um mau humor? Então, as pessoas que geralmente alteram seus humores, seu comportamento, é uma pessoa que a gente precisa investigar, né, um transtorno de humor, um transtorno de personalidade. Não é um diagnóstico que a gente faz de imediato, né? A gente precisa de uma investigação, a gente precisa ter o contato com o paciente para estar entendendo o porquê dessa oscilação de humor e de comportamento. Ultimamente, nesse período que nós estamos vivendo, que é um período difícil e restrito a todos, as pessoas estão, sim, alterando seus humores sempre, comportamentos sempre. Isso não é normal, mas para o momento é natural. Só que, sim, em excesso, a gente precisa buscar também uma orientação e buscar um atendimento para a gente saber até que ponto isso é natural, até que ponto a gente pode minimizar esses comportamentos. Então, assim, hoje está tudo muito instável. As mudanças de comportamento, elas estão acontecendo a todo momento. Mas nós, como eu já disse, conhecemos o nosso corpo, sabemos os processos que ele ocasiona em nós. Então, é necessário que a gente sempre fique atento e alerta às nossas mudanças comportamentais. Priscila, nesse momento, eu não posso deixar de perguntar a questão dos idosos, as pessoas da terceira idade, né? Elas que têm o costume de vir à feira, de ir à igreja, receber familiares em casa. Este momento, que palavra devemos dizer a essas pessoas da terceira idade que nos acompanham? Então, eu acho que se a gente for colocar em uma escala, né, como é que os idosos eles estão reagindo a essa pandemia? Eu acho que se a gente for medir públicos, né, eu acho que é um dos públicos que foram menos afetados, porque eles já tinham uma rotina de estarem dentro de casa, né? Aqueles idosos que sempre recebiam visitas, que estavam sempre em constância de gente dentro de casa, filhos, netos, e que nesse momento precisou, né, reduzir, vai sempre aqueles só que levam o alimento, a compra, enfim, eles estão sentindo mais um impacto. Mas cabe a esse familiar estar sempre orientando a esse idoso. Existem várias faixas etárias de idosos e de idosos, né? Então, aqueles que com 60, 70 anos que têm um discernimento maior, eles vão compreender a fala de que é necessário nesse momento estar afastado, de que é necessário nesse momento preservar a vida de cada um. E aqueles que têm uma cognição mais prejudicada por conta da idade ou por conta de alguns problemas neurológicos, psicológicos, é necessário criar novas estratégias, né? Estar sempre com a pessoa próxima dentro de casa para evitar que ele se sinta só, estar sempre dando atenção. Enfim, a todo momento é possível se reinventar. Com certeza, Priscila. Vamos aqui dar uma passadinha nas redes sociais, os comentários. Jéssica Ramos, perfeito seu comentário. Larissa Alves, nossa saúde mental importa. Muito bom, Pri. Live ótima. Um abraço aí a Larissa Alves, nos acompanha. Adriano Santana, muito bem, Priscila. Parabéns à Prefeitura por estar realizando essa live. Outra pergunta, Priscila, é a questão: o que podemos fazer para amenizar as sequelas dessa pandemia? Temos várias coisas a fazer, né? Eu vou parafrasear com uma pequena história de um livro que eu tenho, que é uma menina. O livro relata a história de uma menina que tinha um cachorro, e esse cachorro era seu animal de estimação. Ela tinha muito apego a esse cachorro, muito afeto, era seu melhor amigo.
E um dia esse cachorro morreu. E a morte desse cachorro trouxe muito sofrimento para ela. Ela não conseguia administrar aquele sofrimento. Pediu para seu pai enterrar esse cachorro no quintal da sua casa, para que ela continuasse mantendo o contato, né? Mesmo que visualizando apenas a cova dele, manter o contato emocional e afetivo com aquele animal. E quando ela estava na janela e seu pai estava fazendo a cova para enterrar o animal, o seu avô entrou na sala e chamou ela para ir para uma outra janela. Na outra janela, quando ele abriu, tinha um jardim lindo, cheio de flores, cheio de plantas. E ele disse assim: você lembra desse jardim? Ela disse assim: lembro. Ele disse assim: fomos nós que criamos ele, fomos nós que plantamos ele. Eram folhas secas. E hoje é um lindo jardim, com flores e com plantas lindas. E qual é a moral dessa história? Na vida nós temos duas janelas, né? A janela que a gente abre e olha para o nosso desespero, para a nossa tristeza, para as nossas dores, para o nosso isolamento social, para as nossas angústias. Mas vai sempre existir uma outra janela, né? Que vai ser a janela da esperança, a janela da gratidão, a janela de expectativa de dias melhores. São essas janelas que a gente precisa estar equilibrando e olhando a todo momento. Janelas que vão nos impulsionar aí adiante, que vão nos fazer crescer, que vão nos fazer minimizar esse sofrimento. Então, o conselho que eu dou é sempre olhe para essa janela. Ah, mas a pandemia tem me causado tantas dores. Mas a pandemia também está te ensinando a ressignificar as suas dores. Ela pode fazer com que as suas dores sejam cessadas. A pandemia está fazendo com que você possa avistar a uma janela de gratidão. Quantas pessoas morreram nas estatísticas dessa pandemia? Quantos óbitos nós temos no nosso país? E você está vivo. Então, abra hoje a janela da gratidão. Agradeça a Deus por você estar vivo, por esse momento que você tem de ter um celular, de ter uma casa, de poder deitar sua cabeça num travesseiro. Utilize a janela da gratidão. Estudos científicos já comprovam que a gratidão produz substâncias químicas no nosso cérebro que são do bem-estar. Então, produza a gratidão na sua vida. Seja grato o tempo todo por tudo que você tem e por mais um dia de vida. Perfeito, Priscila. Realmente é isso mesmo. A gente tem que sermos gratos às coisas que a vida nos proporciona, e principalmente a nossa família, né, que às vezes a gente deixa passar esses momentos despercebido. E, Priscila, como estamos se aproximando do Dia dos Pais, também várias datas já que se passaram comemorativa, como São João, Dia dos Avós, entre outras, né, que vão vir para frente, não sabe quanto vai terminar essa pandemia. E, infelizmente, tem pessoas que estão distantes das outras, né? E falamos agora dessa data comemorativa que está próximo, o Dia dos Pais. Como você pode dizer, os filhos que estarão distantes dos pais para comemorar essa data, que todos os anos reúnem a família, momento de confraternização, de reunir todos para festejar esse momento? Infelizmente, vai ter que ser um momento como foi o Dia das Mães, né? Muitas pessoas não puderam estar presentes com as suas mães. Aquelas que já moravam puderam estar, mas a grande maioria precisaram homenagear as suas mães de longe. E, infelizmente, não será diferente para o Dia dos Pais, né? Aqueles filhos que moram em outras casas ou que têm pais idosos e que moram em outros lugares não poderão estar, nesse momento, com os seus pais de forma física, né? Mas existem outros meios para você homenagear uma pessoa que você ama, né? Existem outras formas de você expressar o seu amor e o seu afeto. Então, através de uma chamada de vídeo, de uma mensagem de texto, de um telefonema, existem N estratégias que a gente pode estar homenageando os nossos pais nesse momento. Então, utilize esses meios que você tem. Às vezes você pega a rede social só para folhear, olhar coisas que não são tão significativas. Mas, nesse momento, utilize as redes sociais para fazer algo produtivo, para fazer alguém feliz, né? Inclusive para homenagear o seu pai. Muito bem, é isso aí, Priscila. Chegando, então, já ao final dessa live, né? Queremos agradecer imensamente a Priscila por ter nos recebido o convite da gente para estar aqui hoje. A gente agradece, Priscila, e pedimos que você deixe sua mensagem final aos nossos internautas. É uma live rápida. É uma live da saúde,
né, que queremos trazer informação à saúde. Eu acho que esse momento também é importantíssimo, está trazendo a questão psicológica para este momento que estamos vivendo. Então, é muito importante que está com o profissional da saúde para estar trazendo esse crescimento, não é só trazer questão de aumento de Covid, mas sim trazer esperança, palavra de confiança, que é esse momento que nós estamos precisando. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite, né? É sempre bom nós trazermos notícias e expectativas de dias melhores. E dizer para vocês que é um momento que é mundial, né? Essa pandemia, ela é mundial. O mundo, ele parou, né? Mas nem por isso a gente pode parar. Nós precisamos continuar, nós precisamos nos reinventar. Eu costumo dizer que Deus, ele é tão perfeito que ele não iria fazer uma criação que não fosse perfeita, né? E nós somos uma criação perfeita de Deus. E uma das nossas maiores riquezas é podermos nos reinventar, nos refazermos quantas vezes forem necessárias. Então, aproveita esse momento, faz uma lista daquilo que não te agrada, daquilo que precisa ser modificado, daquilo que tem trazido impactos negativos para a sua vida. E tenta reestruturar, sempre olhando para outra janela, para a janela de esperança, para a janela de dias melhores, para a janela de mudanças positivas. Tenta sempre balancear. Na vida, tudo a gente precisa fazer um equilíbrio. Equilibrar as coisas ruins, os impactos ruins que vêm para as nossas vidas, com impactos e estratégias positivas para nós. Então, balanceie a sua vida. Dê um novo sentido a ela. Reestruture a sua vida num sentido, de uma forma positiva. E quando essa pandemia acabar, você sairá um ser humano muito melhor do que você era antes. Muito obrigada. É isso aí. Chegando então ao final da nossa live, queremos agradecer aos internautas que interagiram com a gente nesse dia de hoje e reforçamos que na próxima semana estaremos novamente aqui com o quadro um Papo com o Gestor, às quinta-feiras, e à sexta-feira, Saúde e Foco. Você que não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva, fique informado tudo o que acontece no nosso município. E agradecemos a todos aqui que estão contribuindo nessa live, especialmente a nossa secretária de administração, Ana Rita Macedo, nosso chefe de gabinete, Cássio Lima, Alex, todos os secretários da nossa gestão. A gente agradece, um forte abraço a todos, que Deus nos abençoe, um feliz final de semana. Até a próxima, se Deus quiser.